Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Walter Otávio, eu sou o CEO da Mr. W Concierge e essa semana nós vamos falar sobre apostilamento de Haia. Vocês sabiam o que é convenção de Haia? O que é apostilamento? Por que algumas pessoas se assustam quando eu uso esse termo? Você precisa apostilar um documento. Você precisa fazer um apostilamento deste documento para levar para outro país ou para trazer no consulado. Vamos falar disso hoje. Mr. W, o que é a apostila de Haia? Apostilamento de Haia foi um tratado assinado pelo Brasil e por mais de 100 países que começou a vigorar em agosto de 2016 e que passou a facilitar o reconhecimento de documentos internacionais de um país para outro. Antigamente, você tinha que reconhecer um documento num determinado consulado para que ele tivesse validade no outro país. Este serviço ficou muito mais fácil e simples desde que começou a haver o apostilamento de Haia. Mr. W, para que serve a apostila de Haia? Basicamente, para reconhecer um documento em um país X para um país Y. Mr. W, eu fiz o meu high school aqui nos Estados Unidos e estou indo ao Brasil para fazer faculdade. Quais documentos que eu preciso fazer o apostilamento? Bom, é muito simples. Você fez o college ou high school que você fez aqui e agora você pretende ir para o Brasil ou para um outro país e levar os documentos da sua escola aqui dos Estados Unidos para lá. Para que estes documentos sejam aceitos, é necessário, primeiramente, você ligar lá na instituição para onde você vai e perguntar: olá, qual é a lista de documentos que eu preciso? Mas a gente conhece pela prática que sempre solicitam o histórico ou se houver algum diploma. Então, se você tiver um histórico escolar que vai ser assinado pelo diretor da escola, ou você tem algum diploma que também será assinado pelo responsável daquela escola ou daquela universidade, você deve apostilar este documento antes de levar para o país para onde você vai. Dessa forma, ele vai ser reconhecido. Quando chegar lá no Brasil, por exemplo, vão falar: olha aqui, ó, esse apostilamento significa que esse documento, que quem assinou esse histórico, essa certificação é válido. Tá bom? Mr. W, eu me mudei para a Itália e o meu filho nasceu nos Estados Unidos. Estou fazendo a cidadania dele aqui na Itália. Ok. Quais são os documentos que eu preciso apostilar do meu filho? Bom, eu não sei quais serão a lista de documentos para você solicitar a cidadania. Uma delas, é do seu filho que você perguntou, será a certidão de nascimento. Qual a cidade onde ele nasceu? Qual o estado onde ele nasceu? Nós vamos precisar de uma certidão nova, atualizada dele, ou a que você tiver, e nós vamos mandar este documento para ser apostilado no estado, no departamento de estado de onde nasceu a sua criança. Isso serve para uma certidão de nascimento, para uma certidão de casamento, qualquer tipo de certidão. Para que esse documento seja válido lá na Itália ou em qualquer outro país, minha amiga, você vai ter que apostilar isso aí, tá bom? Mr. W, o apostilamento tem prazo de validade? O apostilamento não tem prazo de validade, mas atenção, muito cuidado. Todo documento ele é apostilado normalmente porque algum notário notarizou este documento. É o caso deste meu documento que eu pedi a notarização em uma assinatura. Note que os notários no estado da Flórida, é o que eu posso falar, eles têm uma data de validade de expiração do registro como notário. Ou seja, se você for notarizar a assinatura de um documento seu, preste atenção, porque neste documento vai dizer até quando está válido a assinatura daquele notário. É mediante esta informação que o seu documento será
apostilado ou não. Em outras palavras, se nós estivermos, por exemplo, em junho e a validade da assinatura do seu notário era para maio do mesmo ano, quando eu mandar apostilar aquele documento, ele não será apostilado, porque a assinatura, o registro do seu notário não está válido. Parece um pouquinho complicado, mas não. É só olhar a data de expiração da assinatura do seu notário. Ele tem um prazo de validade também, tá bom? Mr. W, no caso das traduções, é necessário emitir uma apostila para a tradução e outra para o documento original ou basta um apostilamento? É provável que sim. Aliás, o correto é dessa forma. Digamos que você vai levar o registro do seu casamento para um outro determinado país. Aquele registro tem uma assinatura, ele necessita ser apostilado. Bom, eu já quero levar este documento também traduzido. Então você vai fazer a tradução, um notário vai reconhecer aquele documento, vai dizer que é uma tradução legal e você vai apostilar também. Esta é a maneira correta. Mr. W, eu preciso fazer uma autorização de viagem para o meu filho. Eu preciso ir diretamente ao consulado ou eu posso apostilar este documento? Respondendo a sua pergunta, há muitas pessoas que têm solicitado o apostilamento e enviado para o Brasil. Mas chegou informação para nós já de que a Polícia Federal não está aceitando o documento apostilado. Mesmo porque o documento de autorização de viagem é um documento brasileiro. Então, para este caso, o que nós recomendamos é que você venha assinar este documento no consulado brasileiro, quer seja o consulado de qualquer país. Precisa emitir uma autorização de viagem para um menor que está saindo do Brasil, busque o consulado, assine este documento, envie para o Brasil, este documento irá para a Polícia Federal e o seu filho terá a autorização de viagem dele garantida, tá bom? Mr. W, preciso fazer uma procuração pública para o meu banco no Brasil. Este documento pode ser apostilado? É uma pergunta um pouquinho estranha, não é? Porque uma procuração pública não exige um apostilamento. Uma procuração pública é um documento que você assina na frente de um agente consular ou de um cartório. Ela é pública também porque ela fica registrada nos atos, nos livros daquele cartório. E que eu saiba, os únicos 12 cartórios brasileiros que existem nos Estados Unidos chamam-se Consulado Brasileiro. Então, se você vai fazer uma procuração pública, primeiro, você precisa saber para o que é. E se aquele órgão para quem você está mandando aquela ordem vai aceitar. Se o seu banco aceitar uma procuração que você assinou na frente de um notário e que você mandou apostilar, tudo bem. Mas se a sua pergunta para mim é procuração pública, eu entendo que procuração pública é um documento que você tem que assinar na frente do agente consular. E que, portanto, você já sai com esse documento válido, não precisa apostilar mais nada, já é o carimbo. Só que para isso, para a procuração pública, você tem que vir e assinar na frente do agente consular. No estado da Flórida, o consulado fica aqui em Miami, tá bom? Respondendo e já levando essa pergunta para uma outra dimensão. Se é uma procuração particular, se foi uma carta, um termo que eu fiz, assinei, notarizei e mandei, aquele órgão aceitou no país para onde foi, tudo bem. Mas lembrando mais uma vez, procuração pública, a assinatura é no consulado. Mr. W, além do apostil, necessito de outro documento para apresentar um documento brasileiro no exterior? Tipo uma tradução juramentada? Bom, normalmente sim, você apresenta aquele seu documento que você já trouxe notarizado e também traz a sua tradução apostilada. Esse é o correto e a gente até já falou disso aqui.
É sempre o órgão que vai receber aquele documento que tem que dizer para você a lista de quais documentos e de como ele quer, tá bom? Mas o importante é você ter uma comunicação estreita. O apostil só faz uma coisa, reconhece um documento no exterior para outro país e diz assim, amigão, este documento é válido neste país, pode ser aceito no seu também. Isso somente para aqueles países que fazem parte do acordo do apostilamento de Haia. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que segue a gente, que encontra a gente, fala, manda pergunta, liga, tá? Queria reforçar mais uma vez que nós não temos nenhum acordo, nenhuma entrada lateral com nenhum órgão público, nem consulado com ninguém. Nós buscamos a informação para você. Nós representamos você quando você precisa da gente. Um abraço e até mais.